Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Glorificamos a Deus por mais esta oportunidade. Hoje, 3 de abril de 2020, quando seria o nosso culto de doutrina em nossos templos, Deus, o Senhor, nos dá o privilégio de poder realizar o mesmo através das redes sociais. Nesta oportunidade, queremos transmitir uma palavra intitulada Conhecendo o Conhecimento de Deus. Neste momento, vos convido a fazer a leitura da Palavra de Deus. Leitura esta que está inserida aos Hebreus, capítulo 4 e versículo de número 13. Declara-nos assim o autor da carta aos Hebreus. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Este texto verdadeiramente é muito especial e revela-nos as Sagradas Escrituras que desde o início da criação, o homem, ele buscou, na verdade, conhecer a Deus. Desde a sua existência, a sua formação, o homem, na verdade, buscou conhecer a Deus. Declara-nos a Bíblia Sagrada em Gênesis 4 e 26, que a partir de Enos, a criação de Enos, foi aí que começou a invocar o nome do Senhor. Ora, se o homem busca conhecer a Deus desde os primórdios, certamente foi dado nome a Deus. E o nome que fora dado a Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, eles falam da sua essência. Falam, na verdade, daquilo que Deus é, na verdade. Na essência de Deus, as pessoas foram colocando os seus nomes, como, por exemplo, Jeová, que significa o revelador da verdade. Como também foi lhe dado o nome de Elohim, que significa o Deus poderoso e forte. Foi-lhe também dado o nome de Adonai, que significa o Senhor soberano e mestre. Conhecemos também a Deus através de nomes que falam de seus atributos. Nomes estes que a Bíblia Sagrada o denomina, de forma que vamos ver através desses nomes os atributos de Deus, como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Raá, ou Jeová Roi, o Senhor é o nosso pastor. Jeová Chamá, o Senhor está lá e está aqui. Jeová Jirê, o Senhor todo provedor. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Tsidkenu, o Senhor justiça nossa. Sabemos que Deus é onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Sabemos que Ele é onipresente, está em todos os lugares. E sabemos que Ele é onisciente, onde Ele está em todos os lugares para a glória do nome do Senhor. Ele tem todo o conhecimento. Ele conhece as coisas antes mesmo das mesmas acontecerem. Vejamos bem. Qual é o alcance do conhecimento de Deus? Qual é o alcance do conhecimento de Deus? Vamos ver, vamos analisar essa questão. Qual é o alcance deste conhecimento? Ora, Deus conhece sobre si mesmo. Deus conhece sobre si mesmo, assim como o ser humano conhece um pouco de si mesmo através do seu espírito. Deus também conhece a si mesmo, conhece quem Ele é, conhece o que Ele faz, o que Ele representa. A Bíblia Sagrada, conforme 1 Coríntios 2 e 11, vai nos dizer o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Coríntios, dizendo: Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Queridos, o ser humano ele não conhece da profundeza de Deus. Ele não conhece da grandeza dele.
profeta Oséias nos ensina que devemos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Capítulo 6, versículo de número 3. Há uma necessidade do ser humano de verdadeiramente conhecer e continuar conhecendo. Ou seja, nós, na presente atualidade, a nossa mente humana, ela não tem uma capacidade do conhecimento da plenitude do Deus Todo-Poderoso. Nós conhecemos o que está revelado. O apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro na sua carta em Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, que ele diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando ele vier, nós o conheceremos como ele é. De sorte que, queridos e amados irmãos, Deus, além de conhecer sobre si mesmo, ele também conhece sobre a sua criação. Ele conhece, na verdade, em Gênesis 1:31, declara que Deus viu tudo quanto ele havia feito. E tudo que ele fez, declara o texto, foi bom. Deus conhece toda a sua criação. Conhece o homem porque é cria sua. Foi ele quem criou com suas próprias mãos. Ele formou o homem do pó da terra. E formando o homem do pó da terra, ele conhece a estrutura. Declara o salmista no Salmo 103, versículo 14, que Deus conhece a nossa estrutura. E sabe que somos pó. E sabe que somos, na verdade, feitura de suas mãos. E ele nos conhece por dentro e nos conhece também por fora. De sorte que Deus, ele conhece de uma forma tão profunda, queridos e amados irmãos, que ele formou as estrelas, conforme declara o salmista no Salmo 147, versículo 4, e ele forma as estrelas e chama as estrelas, todas elas, pelo seu nome. Este é o Deus a quem servimos, como ele conhece. Ele conhece a sua criação, ele dá nome a todas as estrelas, quando, na verdade, nós só conhecemos algumas delas. O Senhor Deus, ele dá o nome a toda a sua criação. Bendito seja o seu nome para sempre. Deus conhece sobre si mesmo, Deus conhece sobre a sua criação, Deus conhece sobre a história. Ele conhece sobre o passado, ele conhece sobre o presente, ele conhece o futuro. Declara o autor da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Deus, ele é ontem, ele é hoje, e de eternidade a eternidade, ele continua sendo Deus. De sorte que ele conhece tanto o passado, como ele conhece o presente, como ele conhece também o futuro. De sorte que, queridos e amados irmãos, declara Isaías 46:10, que ele anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade. Ora, se este é o alcance do conhecimento de Deus, então, certamente, queridos irmãos, que Deus conhece os meus defeitos, e Deus conhece os vossos defeitos, conhece as minhas falhas, como também conhece as falhas de todos vocês. Se Deus conhece, e Provérbios capítulo 5 e versículo 21, Provérbio de Salomão, vai nos dizer o seguinte: Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia, e as minhas culpas não são ocultas. O salmista, no Salmo 69, versículo 5, vai nos dizer: porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Glória seja dado o nome do Senhor para todos sempre. Então, se Deus conhece os meus defeitos, as minhas falhas, o que eu sou, o que é que nós precisamos fazer? O que é que você precisa fazer? Ser honesto com Deus. Não existe nada melhor do que isso. Você ser honesto com o Senhor. E o que é ser honesto com Deus?
É quando você reconhece o que você é. É quando você reconhece a sua estrutura pecaminosa. É quando você reconhece as suas falhas. É quando você reconhece que precisa dele. É quando você reconhece o quanto você e eu somos dependentes da sua graça e da sua glória. Façamos como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que envereda por um caminho pecaminoso, mas apesar dele enveredar pelo caminho pecaminoso, ele é honesto, ele confessa, ele reconhece o seu pecado, ele é tão reconhecedor do seu pecado que ele salmodia ao Senhor dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus Altíssimo, lava-me, purifica-me de todas as minhas iniquidades. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. Você precisa reconhecer as suas falhas. É diante deste reconhecimento que a honestidade vai acontecer. E você sendo honesto com Deus, que conhece você e conhece a mim, e nos conhece por dentro e por fora, é que verdadeiramente poderemos receber dele perdão, graça, fortalecimento, renovo, restauração e uma vida onde verdadeiramente a teremos e gozaremos de forma que o nome precioso dele seja glorificado e seja exaltado em cada uma de nossas vidas. Nunca esqueça que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. É exatamente isto que Provérbio de Salomão 28:13 assim deixa-nos bastante claros, a fim de que possamos estar dentro desta honestidade e não querermos em hipótese alguma ocultar coisa alguma, visto que o texto da carta aos Hebreus é claro, é verdadeiramente explícito em dizer-nos que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, Deus conhece as minhas falhas, os meus erros, e que todos nós precisamos ser honestos diante dele. Em segundo lugar, queridos e amados irmãos, Deus também conhece todos os meus sentimentos e conhece as minhas frustrações. Deus conhece sentimentos, Deus conhece as nossas frustrações. Salmo 3, versículo de número 7, o salmista vai dizer: eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, tens conhecido as minhas angústias. No Salmo 56, versículo de número 8, ele vai dizer: tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? O que eu entendo, amados e queridos irmãos? Se Deus conhece os meus sentimentos, e Deus conhece as minhas frustrações, eu preciso entregar tudo a Ele. Se todos nós entregarmos tudo a Deus e colocarmos diante dEle, porque existem coisas que eu não posso mudar. Existem coisas que, na verdade, eu posso mudar. E existem coisas que eu tenho que esperar que sejam mudadas. De sorte que o salmista, no Salmo 37, ele é categórico em dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Nós precisamos entregar a Deus todas as coisas. Existem coisas, amados irmãos, em especial no que se trata dos nossos sentimentos e das nossas frustrações. Eu preciso colocar diante de Deus. 1 Pedro 5:7 declara-nos a epístola pedrina, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque é ele quem cuida de mim, é ele quem cuida de você, é ele quem cuida de todos nós. Então eu preciso entregar a ele aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso realizar. Todo ser humano tem sentimentos, sentimentos bons, sentimentos ruins, sentimentos de frustração, sentimentos que muitas vezes nos deixam para baixo, sentimentos que querem nos levar a uma situação de bancarrota.
É por isso que Paulo escreve, é peremptório em dizer-nos, quando escreve à igreja em Filipos, capítulo 4, versículo 6 em diante: não andeis ansiosos por coisa alguma desta vida, ante as vossas súplicas e petições sejam ouvidas diante de Deus com súplicas e ações de graça. E tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que tem louvor, tudo que tem boa fama, é isso que deve ocupar a sua mente, a minha mente, a nossa mente e o nosso coração. No versículo 7 ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Portanto, entregue tudo a Deus. Entregue tudo aquilo que você não pode fazer. Esses sentimentos que querem te levar para baixo, esses sentimentos que te frustram, esses sentimentos, na verdade, que são ruins, que são maléficos, coloque eles tudo nas mãos do Senhor, a fim de que o bom Deus, em tempo oportuno, seja exaltado e glorificado na sua vida, você vença, você possa suplantar todas essas adversidades e esses sentimentos ruins, maléficos, de frustração, porque nele somos mais do que vencedores. Então vejam bem, Deus conhece as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus erros, como também conhece os meus sentimentos e também conhece as minhas frustrações. Deus também conhece o meu futuro. Ora, a palavra de Deus, no Salmo 139, e o versículo de número 16, vai dizer o seguinte: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. O salmista está falando exatamente quando ainda éramos um embrião, quando estávamos sendo ovulados, quando estávamos no útero materno. Ora, queridos e amados irmãos, eu preciso compreender que eu devo buscar a Deus por aconselhamento e orientação. Jeremias 33:3 vai nos dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e sublimes que tu ainda não sabes. Queridos irmãos, quem está nos dando o prazer e o privilégio de nos acompanhar através desta mensagem doutrinária, esta mensagem de ensino, essa mensagem que certamente o bom Deus está direcionando ao seu coração, gerando um confrontamento a tudo aquilo que você está vivenciando neste momento. Se Deus conhece o meu futuro, se Deus conhece o nosso futuro, visto que Ele nos conheceu quando ainda estávamos sendo formados, quando não tínhamos nenhum dia de vida, quando houve a ovulação uterina, Deus nos conhece exatamente ali, quando nos tornamos o seu campeão, quando nos tornamos, na verdade, o embrião. Se Ele conhece desde a nossa formação, certamente Ele também conhece os nossos dias futuros. Os nossos dias futuros só serão ruins se nós estivermos fora dele, se estivermos fora do propósito dele, se estivermos fora daquilo que ele reservou para a nossa vida. Os pensamentos de Deus para a minha vida e para a sua vida são pensamentos de paz, são pensamentos para nos justificar, são pensamentos para nos ajudar, são pensamentos para nos abençoar, são pensamentos para que todos nós estejamos dentro do propósito para o qual nós fomos formados. Deus nos formou para que sejamos a perfeita glória dele. Quando eu digo perfeita glória dele, eu estou dizendo que resplandeça na minha vida a glória dele. Conforme o profeta Isaías deixa bem claro, que Deus deseja que esta glória seja resplandecida na sua vida e na minha vida, porque Ele conhece o teu futuro.
Ele conhece a tua vida desde a formação até os últimos dias, dentro do propósito para o qual você foi criado. Então você não precisa ficar preocupado, você ficar se escabelando, você ficar em uma situação de desespero. Deus está no controle, Deus tem um controle da sua vida, Deus tem um controle de todas as coisas. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Nós acabamos de poder dizer introdutoriamente a esta palavra que sobre os atributos de Deus, como as pessoas no início da criação, como conheceram a Deus. Jeová, Adonai, Elohim. Nós conhecemos os atributos do Senhor. Então, Ele prometeu estar conosco, que não nos deixaria, que não nos desampararia. Isso está muito bem escrito em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, a parte C do versículo. Ele declarou isso para todos nós: não vos deixarei, não vos desampararei. Ele fez, na verdade, algo glorioso. Declara Moisés escrevendo no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 21, que ele fazia, na verdade, um concerto conosco. E este concerto, aleluia, ele pediu que nós escolhêssemos a bênção e não a maldição. Escolhermos a bênção para que a gente viva bem, viva dentro do princípio para o qual nós fomos, na verdade, formados. Portanto, tranquilize o seu coração. Declara o salmista no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, sobre as nações. Ele quebra o arco, ele faz cessar as guerras, ele repreende as pragas. Ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Eu só tenho que crer, confiar, acreditar, louvar, engrandecer. Ele conhece o futuro, ele conhece o seu futuro, ele conhece o nosso futuro. Portanto, queridos e amados irmãos, Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos sentimentos, as nossas frustrações. Ele também conhece o meu futuro e Ele conhece também os meus medos. Deus conhece os meus medos. Ora, a palavra de Deus vai nos dizer em Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. Declara o evangelista Mateus: portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de nos vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deus sabe que nós precisamos da subsistência. Se Ele sabe que nós precisamos da subsistência, Ele comunica para você, Ele comunica para mim. Olhai para os lírios do campo, que não trabalham, que não ceifam. No entanto, Salomão, em toda a sua grandeza, nunca se vestiu como um deles. Quanto mais você, quanto mais a mim. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de mim. O que é que eu tenho que fazer? Crer. O que é que eu tenho que fazer? Confiar. O que é que eu tenho que fazer? Deleitar-me nele. O que é que eu tenho que fazer? Descansar no Senhor. Confiar no Senhor. Alegrar-me no Senhor. Deleitar-me na sua glória e na sua graça. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é provedor, Deus é pai, Deus não é padrasto, Deus é maravilhoso e Deus faz cumprir a sua vida. Eu sei que você está enfrentando uma luta. Esta luta é todos nós que estamos enfrentando. Todos os seres humanos estão enfrentando um problema difícil, uma problemática. Mas chegou o momento de nós, na verdade, compreendermos que nós somos igreja, não é apenas no templo. Nós precisamos ser igreja em nossas casas. Nós precisamos ser igreja em todos os momentos. Nós precisamos ser igreja, e uma igreja atuante, uma igreja que acredita, uma igreja que entende a palavra, uma igreja que verdadeiramente entende que o nosso Deus é Deus que cuida, que os nossos medos
medos, ele acalma o nosso coração, porque declara a palavra de Deus que o amor lança fora todos os medos. Declara-nos o apóstolo João, bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso confiar em Deus. E sabe o que é que eu me lembro dessa questão de confiar em Deus? Eu lembro de um alpinista que ele subiu uma montanha muito alta, e ele estava quase chegando no cume da montanha, e já estava quase que escurecendo, e de repente uma das cordas principais quebra, e ele sai despencando montanha abaixo, e ele fica todo machucado, escurece, e quando escurece ele desperta, e quando ele desperta ele grita por socorro por mais de 30 minutos, ele grita, pede desesperadamente por socorro, e após 30 minutos, começa na verdade o frio, a nevar, e de repente ele escuta uma voz dizendo, corte a corda. A única corda que estava lhe dando sustentabilidade. E a voz era insistente, corte a corda, corte a corda. Mas ele não teve coragem de cortar a corda. Ele estava a 1 metro do chão. Moral da história, encontraram aquele alpinista no outro dia congelado. Morreu, faleceu, veio a óbito, porque não teve coragem de confiar em Deus, de acreditar em Deus, de cortar a corda. Acredite no Senhor, olhe para Ele. Não tem como se aproximar dele se você não ter fé. Não tem como de você, na verdade, vencer os seus medos se você, na verdade, não enfrentá-los. O que é coragem? Coragem não é a ausência de medo. Coragem é quando você enfrenta os seus medos. Coragem é quando você realmente se coloca à disposição para olhar para os seus medos e dizer, eu vou vencê-lo. Ou você pensa que Davi não teve medo daquele grande gigante? Lógico, era um homem preparado, mas Davi tinha coragem. Esta que é a grande diferença. Foi a coragem de Davi que fez com que ele olhasse para o gigante e dissesse para o gigante, hoje mesmo eu te darei as aves dos céus, a tua cabeça. Porque eu vou a ti, não é no nome de Davi, eu vou a ti, é no nome do Senhor dos Exércitos. Deus, o Senhor, está lhe convidando na oportunidade a vencer os seus medos. Deus, o Senhor, está lhe convidando neste momento a vencer este momento difícil, esse momento em que você está passando. E Ele lhe convida para que você suplante, para que você acredite, para que você tome posse, para que você possa levantar-se, erguer-se e compreender que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos pelo poder que em nós opera. Vença os seus medos, confie nele, confie em Deus. Deus conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. Deus conhece tudo o que somos, o nosso futuro, os nossos sentimentos, as nossas frustrações. Deus conhece todos os meus medos. Mas Deus também conhece tudo sobre a minha fidelidade. Deus conhece tudo sobre a minha fidelidade e sobre a sua fidelidade. Declara-nos a palavra do Senhor. Evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4, ele vai dizer, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não desanime. Não desanime. Nós não precisamos estar fazendo as coisas para que as pessoas vejam. Nós precisamos fazer para que Deus veja, para que Deus saiba. Deus quer que sejamos fiéis. Fiéis com todas as pessoas. Fiéis com Deus. Fiéis com os nossos semelhantes. Fiéis, amigo fiel.
companheiro fiel, esposo fiel, esposa fiel, obreiro fiel, membro fiel, congregado fiel. Deus não está atrás de religiosos, Deus está atrás de adoradores. Deus não está atrás de pessoas infiéis. Deus quer que sejamos fiéis. Quantas palavras não encontramos na Bíblia? Paulo escreve, e ele escreve a carta aos Romanos, e o capítulo 16, ele faz alusão a quantos fiéis. Escrevo para a irmã Júnia, escrevo para a irmã Priscila, para o irmão Áquila, escrevo a Crisóstomo, escrevo a Aristarco, escrevo a Timóteo, escrevo a Lucas, mas escrevo também a Demas, que amou o presente século. Escrevo também a Alexandre, o latoeiro, que me fez muitos males, que foi infiel. Escrevo também a Diótrefes, que está lá na 3ª epístola de João. Um homem mau, um homem ruim, um homem infiel, contencioso, gerador de problemas, gerador de dificuldade no reino, na obra. Deus não está atrás de pessoas infiéis, trabalhosas, contenciosas. Deus está atrás de homens e mulheres que labutam na seara do Senhor, que confiam e que sejam fiéis ao Todo-Poderoso. Não desanime. Não desanime. Não seja como Elias, que pensa que está só, que pensa que está labutando sozinho. Ainda tem muito mais do que 7.000 que não se dobraram, que são fiéis a Deus, que não se curvam a coisas más, a projetos iníquos, que se curvam a situações maquiavélicas, que se curvam a projetos, verdadeiramente projetos satânicos, horripilantes. Deus ainda tem homens fiéis, mulheres fiéis, pessoas de confiabilidade, pessoas cheias do Espírito Santo, debaixo da graça do Senhor. Portanto, queridos e amados irmãos, não desanimes. Façamos o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia no capítulo 6 e versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleça. Não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o que é reto, não se canse de fazer coisas boas, não se deixe conduzir pelo mal, não se deixe conduzir por coisas ruins, prejudiciais. Deixe-se conduzir pela graça, pela palavra, na unção do Espírito Santo, porque a unção que quebra jugo ainda está reinando na vida daqueles que são fiéis. Igreja amada, povo de Deus, amigos que estão nos dando prazer, alegria de estar neste momento através das redes sociais. Compreenda, Deus é bom, Deus é poderoso. Eu preciso conhecer o conhecimento dEle, porque Ele conhece você. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele conhece as suas limitações, Ele conhece as suas frustrações, Ele conhece os seus sentimentos, Ele conhece os seus medos, Ele conhece, na verdade, o seu futuro, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece todas as suas demandas. E entenda, compreenda que, conhecendo tudo isso, saiba que Ele é poderoso para te ajudar, para te abençoar, para te levantar, para te reerguer, para gerar na tua vida fé com suficiência, para ser renovado, para ser restaurado. Saia do marasmo, deixe de viver nesse raquitismo religioso. Deus lhe chamou para viver a fé de gigantes, a fé, aleluia, que suplanta as adversidades. Deus te chamou para voar altaneiramente como a águia, que não se cansa, que não se fatiga, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Portanto, igreja amada, queridos amigos, compreenda que Deus é Deus. Eu só quero finalizar esta palavra quando estamos agora neste princípio de noite. E eu finalizo esta palavra
com algumas perguntas. Perguntas que precisamos fazer. Perguntas que precisam ser feitas no íntimo. Por exemplo, estou tentando enganar a Deus? Você está tentando enganar a Deus? Você pensa que engana a Deus se todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele, a quem havemos de prestar conta, que nos conhece antes de sermos formados nos primeiros momentos? Você não engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Ele conhece os nossos propósitos. Ele conhece tudo o que somos. Outra pergunta. Estou vivendo como se ninguém se importa? Estou vivendo como ninguém que se importa? Você está se importando com o seu semelhante? Você comeu hoje. Quantas pessoas não estão enfrentando problemas difíceis agora? Porque não estão podendo trabalhar por causa de decretos, por causa de pandemias. Pessoas que vivem da informalidade e que comem da mão para a boca, que precisam trabalhar. No nosso país, nós temos muita gente que vive dentro dessa questão da informalidade, que precisam trabalhar e que estão cerceados, não podem exercer o seu trabalho. Por quê? Porque o vírus está aí. Mas você comeu. O que é que você tem feito pelo seu semelhante? Qual é a sua atitude? Você só se importa com você? Você que é rico? Você que tem condição? Como é que você se enxerga nesse momento? Porque você é igual ao pobre. E você precisa se preocupar também com o seu semelhante. E você está vendo, você está escondido, você está em quarentena também. Você não tem como fazer. O seu dinheiro não compra a sua saúde. Esta é uma grande pergunta que você precisa responder a si mesmo. Outra pergunta. A quem eu vou pedir conselho e direção? Quem é que você está pedindo conselho e direção? Lembram das palavras do profeta Isaías? Ai da rebelde, ai da manchada, que não tomou conselho de mim, diz o Senhor. Com quem você está se aconselhando? Quem é que está trazendo conselhos? Quem é que está lhe dando direcionamento? Pense bem, reflita bem. Outra pergunta. Do que é que eu tenho medo? O que é que você tem medo? Quais são os seus medos? Outra pergunta. Quem eu estou tentando agradar? Quem é que você está tentando agradar? A Bíblia é clara. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Conheça Deus, porque Ele lhe conhece. Conheça ao Senhor, porque Ele conhece toda a tua e a minha estrutura. Volte-se para Ele, porque Ele é grandioso em perdoar. Renda-se a Ele, porque Ele é bom, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é vivo e é poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero clamar ao Senhor por tua vida, como também por toda a nação, como também pelo nosso planeta. Nosso planeta, mais do que nunca, precisa refletir
que está doente. Não está doente do vírus Covid-19. Está doente porque está faltando Deus. Está faltando o conhecimento de Deus. A palavra é clara. Enviarei fome para a terra, mas não é fome física, não é fome de alimento, é fome da palavra. É fome do conhecimento do céu. Deus quer te esclarecer. Deus traz esclarecimento à tua alma esta noite. E eu tenho certeza que a vitória vai ser grande. E poderemos relatar para as gerações futuras, permitindo ao Senhor. Eles saberão que a nação brasileira enfrentou o Covid-19 de joelhos, clamando, crendo e tomando posse e repreendendo e cheia da autoridade, fazendo com que o nome dele fosse glorificado e exaltado. Creia, porque Deus é bom e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pai eterno, eu clamo a Ti neste momento e me rendo e me prostro diante da Tua glória e da Tua majestade. Através desta ministração que acabamos de executá-la, o Teu nome seja glorificado, muitas vidas sejam alcançadas, que pessoas possam refletir, possam se humilhar, possam se render, possam reconhecer a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania. Que pessoas sejam, Pai querido, possam vencer os seus medos, as suas frustrações, os seus sentimentos ruins, sejam eles, Pai querido, desfeitos, anulados, e eles possam agora alegrar-se na Tua presença. Repreende, Senhor, ó Pai, o Covid-19 da nação brasileira e das demais outras nações, onde a vida volte à mais perfeita normalidade, mas na condição, Senhor, de pessoas melhores, de pessoas quebrantadas, de pessoas humilhadas diante da Tua face, de pessoas verdadeiramente reconhecendo que Teu é o poder, Tua é a honra e Tua é a glória. Em o nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti, suplico a Tua bênção. Traga, Senhor, provisão. Usa, Senhor, aqui na terra, homens e mulheres que possam, na verdade, Senhor, ó Pai, serem dadivosos, generosos, possam ser de boa fé e que possam, na verdade, levar, conduzir outras pessoas, outras famílias, Pai querido, a sair desta situação, a sair deste momento difícil, deste momento angustiante e conflitante. Tu és grandioso e maravilhoso, e eu sei, Senhor, que a vitória é nossa pelo Teu sangue. Eu a Ti clamo e suplico e te peço no santo nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Deus abençoe, Deus derrame da sua graça e te faça mais do que vencedor. Boa noite, fiquem todos debaixo da graça. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e intercessões do doce Espírito Santo, seja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém.